Aí eu vou fazer rapidinho o resumo, tá? O que é aconselhamento bíblico? A gente falou que aconselhar é uma prática natural, que todo mundo sabe dar conselho, até a gente brincou aqui, né? Que tem um ditado popular que diz que esse conselho fosse bom, ninguém dava, nem tinha. Esse conselho que nem café, todo mundo, né? Quem quiser, que tome, né? Então, assim, todo mundo, todos nós, naturalmente, a gente sabe dar conselhos. Mas o conselho nosso é diferente do aconselhamento bíblico. É um conselho natural, né? É um conselho natural. Então, todo mundo sabe falar sobre futebol, sobre política, dar sua opinião sobre a moda. Todo mundo sabe, né? Isso daí já está certo. Próximo. Volta só um pouquinho. Tá? Não. Todos aconselham diferentes níveis e sobre diferentes temas. Pronto, pode passar. Aconselhamento cristão. Qual é o seu papel, importância e importância? Então, a gente vê que as pessoas hoje em dia elas enfrentam pressões de todos os lados. Acabamos de ter um culto no qual o pastor está falando aí, né? Falou a respeito da questão das redes sociais, da apostasia, o que está acontecendo. A gente está vendo que a igreja cada vez mais está sendo encurralada, né? Está levando a se posicionar em todas as áreas, principalmente politicamente, né? Então, aqui, as pessoas, elas enfrentam pressões, conflitos e desafios que vão além de um culto ou uma oração rápida. Então, assim, pessoas vão chegar para a gente com problemas sérios, problemas no casamento, conflitos de relacionamento, pressões do dia a dia, que não estou conseguindo lidar com as pressões no trabalho, né? É muita coisa, é muita carga nos ombros que as pessoas levam, tem que cuidar de casa, tem que estudar, tem que trabalhar. Então, como é que eu vou, né, fazer isso e vai lá além e é um desafio que eles estão vivenciando e que só um culto de dia de domingo, só uma oração rápida, talvez não resolva. Eu preciso marcar uma hora para o conselheiro para ele me aconselhar. Certo? Tá. Outra coisa, o aconselhamento cristão é fundamental para cuidar de vidas com base na palavra de Deus. Então, nós precisamos cuidar dos outros, cuidar do mundo. Mas para isso, nós precisamos o quê? Estar fundamentados na palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra. E aí, mais uma vez, a gente toca nessa tecla, eu sempre falo. Para você aconselhar, você precisa conhecer o aconselhador, o consolador, que acabamos de orar aqui no culto, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como, queridos, aconselhar. Não tem como, né, cuidar de vidas, tá bom? E para isso precisamos ter intimidade, oração e leitura da palavra. Como é que eu vou aconselhar um casal que está se separando a não se separar, a não se divorciar? Como é que eu vou aconselhar uma mãe que perdeu o filho, que está em luto? Perdemos ontem 2 crianças. Vocês viram na redenção que o inimigo não estava brincadeira. Cosme e Damião, né? Cobrou 2 vidas ontem. Então, como é que a gente vai fazer com essa mãe que perdeu 2 meninos de uma vez só? Entra aqui o aconselhamento, né? O que mais? O aconselhamento é fundamental para cuidar de vidas com base na palavra de Deus. Ele oferece uma escuta atenta, sabedoria pastoral e direção bíblica. Escuta atenta. Até escutando. Entrou para mim, sempre falamos a diferença entre ouvir e escutar. Uma escuta atenta, ativa, olho no olho, de frente, sentar, tendo empatia, sentindo, se possível, a dor que o membro está sentindo também. É claro que a gente vai chegar a esse extremo, mas é tentar se colocar no lugar dele, né? Dando o quê? Com sabedoria pastoral, né? Sabedoria de um pastor que põe no colo. O que o pastor faz? Nós falamos aqui, o pastor é aquele que deixa 100 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu, que está desgarrado. Colocar no colo, aconselhar, né? Estar ali junto, a igreja junto. Até falei para vocês aqui do meu exemplo, né? Que quando estava com depressão, a igreja de novo estava junto comigo. O presbítero me atendeu e disse: nós somos uma igreja com você, você não está só. E é isso que a gente deve falar para as pessoas que vêm até nós pedir conselho. E uma direção bíblica, você tem que ter direção, dar a direção. Olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo.
nós todos cuidamos uns dos outros. Nós somos uma família, cantamos até aqui, somos corpo, e assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, não é isso? Pelo menos é o que a gente prega. A gente sabe, a gente não é perfeito, né? Mas a gente está caminhando para isso, gente, para ser perfeitos, né? Para cuidarmos uns dos outros, certo? O que mais? Onde não há conselho, aí o que a Bíblia diz? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há êxito. Na multidão do conselho se faz a guerra. Então, o aconselhamento é uma prática bíblica. É uma prática bíblica. Então, as pessoas do mundo, eu falei no passado, elas não vão recorrer a outras pessoas, elas vão recorrer ao crentezinho, a irmãzinha lá do grupo de oração. Elas vão recorrer. Não é não, Valdinei? A vizinha da Valdinei recorreu a quem? A Valdinei, ó, traz o grupo de oração aqui, traz o pastor aqui para orar, eu estou com dificuldades. Por quê? Porque ela sabe que a gente tem essa prática de cuidar uns dos outros. Vocês acham? E aqui eu vou fazer um parênteses. Vocês acham realmente a igreja católica é preparada para isso? Eles fazem acusar, fazem apontar o dedo. Até porque eles não têm essa prática aqui, né? Então, assim, quem tem essa prática de acolher, de ajudar, de aconselhar, de colocar no colo, de sentir a dor, somos nós. Somos nós. Quem foi que segurou os irmãos, as pessoas do mundo até, não só os cristãos na pandemia? Nas igrejas evangélicas. Nas igrejas evangélicas que ficaram, botaram o pé, nós vamos abrir a porta, vai ficar só o pastor, mas a gente vai entender. E atenderam mesmo. Correram risco de contaminação, mas aqui estava dando suporte. Esse foi o período que mais a gente precisou de aconselhamento. E nós precisamos estar preparados, irmãos, para isso. Porque outras pandemias virão. Aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Não é aconselhar com o que eu acho, com o que eu penso, que eu acho que é certo, mas com a sabedoria do Senhor. O que diz o Senhor? O que o Senhor fala? O que Ele está dizendo? Vamos orar, vamos perguntar ao Espírito Santo como é que a gente deve proceder nessa situação. Certo? Próximo. Aconselhamento cristão não é uma invenção moderna, mas é um princípio bíblico. Não é uma coisa que a gente está inventando, não é uma modazinha passageira. O aconselhamento sempre existiu. A palavra de Deus na Isaías vai dizer que o Senhor é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Né? Então, o conselheiro está conosco, está em nós, está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Certo? Próximo. Propósito do aconselhamento cristão. Qual o propósito? Ajudar as pessoas a enfrentarem dificuldades à luz da Bíblia. A gente já falou nisso, né? Promove transformação genuína com a ajuda do Espírito Santo. Eu achei interessante quando o pastor disse assim: cuidado para os intercessores não orar para quem realmente não vai ser transformado. E realmente é perda de tempo. Eu falei isso aqui domingo para vocês. Eu disse que vocês vão pegar encargos dos outros, vocês vão investir na vida deles, mas eles não vão querer mudar, não vão querer essa transformação aqui. O conselheiro, o aconselhamento é um ministério muito bom. Eu falei isso aqui comigo, mas é um ministério muito espinhoso, porque a carga de todos vem para você. Você vai receber todas essas demandas de conflito, disso, de oração, de não sei o que, de me ajuda, mas às vezes quando você propõe a mudança naquele momento, é o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as disciplinas espirituais, vamos orar, vamos jejuar, eu vou marcar um tempo com você na sua casa, vou orar com você. Aí a pessoa vai, primeiro dia, segundo dia, terceiro, ela já relaxa, ela já ficou melhor, né? Vamos marcar as 7 missões, vamos aqui vir para a igreja, ela só vai a primeira, segunda, terceira, quarta, ela já não quer mais, ela chega atrasada. Começou a melhorar, ela já não fez. Então, é assim, é um ministério muito espiritual. As pessoas precisam de transformar com a ajuda do Espírito Santo. Mas saibam que não
difícil. Transformar as vidas, você não muda ninguém. Deus é que muda. E se a pessoa quiser a mudança, ela é liberta. Se ela não quiser, não adianta. É investir em saco furado. É jogar lá toda a sua oferta, seu dízimo, seu tempo, seu talento e cair em saco furado. Se a pessoa não quiser. Por isso que ele estava dizendo agora. Cuidado com quem você impõe as mãos para orar. Cuidado com quem você. Porque às vezes a pessoa não quer. Ela tem como dizer na igreja de começar. Você tem que abrir o coração. Abre o coração. A pessoa tem que querer, gente, ser liberta. E olha, eu ainda disse mais. Ela ainda vai jogar a culpa toda em cima de você. Ela te manipula. Ela diz que você é que é o culpado dela não estar sendo transformada. Ela ainda vai dizer isso. Aí acha que a gente tem que resolver tudo por ela. Então é um ministério espinhoso que não é fácil, tá? Próximo. Complementa, mas não substitui a oração, o discipulado e a pregação. Às vezes o irmão só quer vir no gabinete, só quer conversar assim, mas é outras coisas. Você não tem culto, você não tem uma vida de oração, você não ouve a pregação, não faz discipulado, não vem para o grupo de oração, curso de obreiros, e acho que está tudo bem, deixa a vida me levar, né? Como diz Martinho da vida. E a vida leva ela. E leva para o outro lado, para o lado de enxofre e fogo. Né? Infelizmente. Próximo. Diferenças entre o aconselhamento informal. Então, o aconselho que eu dou aí, né, é informal. Tem um ditado que diz que de psicólogo e médico todo mundo tem. De psicólogo, médico e doido, todo mundo tem um pouco. Né? Todo mundo quer ser afora de aconselhamento, de aconselhador, né? De conselheiro, de psicólogo, de médico e de doido de vez em quando, né? Mas nós não somos tudo isso. Então, qual é a diferença do aconselhamento cristão para o aconselhamento informal aí que a gente está? Nossa opinião. Parte da suficiência da Escritura, nosso aconselhamento cristão, ele parte da suficiência. Eu não é do que eu acho, do meu senso comum, porque está lá fora, não. Ele é baseado nas escrituras, tá? Valoriza a escuta e a direção bíblica. Então, eu escuto empaticamente, ativamente, eu presto atenção naquilo que está falando, eu faço anotações, eu realmente me interesso pela pessoa, olho no olho, sempre ela frente a frente, para poder estudar melhor, para poder entender melhor. E eu vou dar uma direção bíblica. A diferença é, aqui no mundo você está falando, pessoal, eu até disse assim, está com depressão, é shopping fazer compra. Eu conselho dele não. Vai para a balada, vai para o pagode. Aí no instante com tristeza passa. É esse conselho que o mundo dá. Né? E aí a pessoa se enterra, como eles dizem no linguajar popular. Tá? A diferença do nosso aconselhamento é que nós buscamos restauração e crescimento espiritual. Precisamos, todos nós, chegar à estatura do varão perfeito. Sem medo, sem insegurança, sem depressão, sem ansiedade. Nós precisamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Precisamos ser realmente transformados. O que mais? Reconhece a atuação do Espírito Santo. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que eu vivo baseado na palavra de Deus e com o Espírito Santo que tem em mim. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Citação, diz assim, a palavra, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, todas as coisas, existe uma solução, queridos, dentro da palavra de Deus. Pode não ter claramente lá. Eu devo fumar? Não, não tem. Né? Mas a palavra diz o quê? Tudo aquilo que não é bom não pode entrar no templo do Espírito Santo. Fumar é bom? Não. Por quê? Porque faz, né, mal. Então não está lá escrito, mas tem alguma coisa que faz a respeito daquilo que faz bem e faz mal para nós. Certo? Próximo. Eu estou correndo, porque realmente é um resumo, né? Do resumo. A importância do aconselhamento para a igreja.
pessoa no quarto dela, seja aqui na igreja, seja no gabinete pastoral, tá? Um local seguro em que ela possa confiar em mim, em que ela possa desabafar. E eu tenho que acolher com amor, com empatia, tá? Não adianta, sem julgamento. Eu disse até para vocês que quando, acho que eu falei, né, no meu testemunho, um dia eu vou dar testemunho para vocês. Quando eu cheguei na minha mão, eu estava com depressão, e mesmo momento, eu ouvi a pessoa dizer assim, Jô, também, você fez isso, fez aquilo outro, né? E em nenhum momento eu ouvi nenhuma palavra de julgamento. Pelo contrário, irmã, nós estamos com você, nós somos igreja com você, e você vai sair daqui curada. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Logo, a minha noiva, não sei se vocês sabem, ela fica aqui no ministério dela, é esse ministério. É levantar em ministérios irmãos que foram atacados pelo inimigo e sofreram uma agressão espiritual. É por isso que lá é guerra, não, a guerra, a gente vai ver isso em libertação, a gente vai dando guerra espiritual, é guerra de ares, é nas regiões celestiais, é principado mesmo. Eles andam de cidade em cidade, né, perguntando quem foi que fundou a cidade, vai fazendo todo o levantamento, mapeamento da região, fazendo remissão de terra, de casa. A guerra deles é de ares, é de região celestial, é principal e potestade. Não é brincadeira. Certo? Tá. Então, nosso aconselhamento tem que ter um acolhimento profundo, prevenção de conflito, ajuda a mediar e reconciliar relacionamentos difíceis. Então, ajuda até na prevenção. Ah, irmã, eu que dou bem com meu irmão em casa. A minha filha, só eu que sou crente, eu quero lá. O pessoal está lá falando, podendo buscar algo. E aí, o que eu devo fazer? Aí você tem que aconselhar, irmã, você tem que ver. Nós temos que lembrar que está passando por isso, né? Está passando por isso e aí precisa urgente de aconselhamento. Bom, vou ver até os comentários aqui, senão eu vou falar. Discernimento espiritual ajuda a tomar decisões com base nas verdades bíblicas e não nas emoções. Falei aqui da experiência da minha colega que me procurou no final de semana. Ela para comprar um carro. Eu fui lá perguntar o que eu achava. E eu aconselhei ela a comprar carro assim, assado. Não vai comprar carro isso, aquilo outro. Dentro do que eu sabia. E aconselhei ela a procurar uma pessoa que entendesse mais do assunto para ela poder comprar. Então, eles vão procurar para dizer, não, o que você acha disso? O que a senhora acha que eu devo casar? Tem dois pretendentes. O que você acha? Ah, minha irmã, o joelhinho no chão, não vai lá. Vá ver assim, o que te dá, né? Qual que tem mais afinidade? Qual que você acha que realmente está contigo? Né? Vai lá, vai perguntar, vai experimentando, vai vendo, vai conhecendo. Né? Eu não sei aqui como é que é a igreja em relação à questão dos relacionamentos, mas só fazendo parênteses, primeiro você começa a analisar especial, vai conhecendo a pessoa, 1, 2, 3 anos, e assim mesmo, 2, 3 anos, você nem conhece quando casa a criança você revela. Então tem que conhecer primeiro, para você, casamento é coisa séria, decisões sérias, ó. Decisões, a tomar decisões com base nas verdades, não nas emoções. Ah, eu acho, eu estou sentindo. Está sentindo nada. Emoção é passageira. Você jura que está, eu estou sentindo que é ele, não sei o quê. Eu estou falando assim porque o que mais hoje em dia acontece, gente, são na questão do coração. As mulheres não tem muito pastor falar em casa, eu vou matar, eu vou ódio, eu vou matar. Ele mata mesmo. E lá, tá aí aquela lá que matou o marido e retalhou ele todinho. É ele que não nada. Um parênteses aqui. Aprenda uma coisa, loucura em mulher. Eu aprendi isso na clínica, quando eu fazia clínica de saúde mental, que eu trabalhei na área de saúde mental lá em São Paulo. Loucura em mulher é 1000 vezes pior do que loucura em homem. Porque o homem estraga, ele briga, ele dá uma bofetada, ele dá um golpe, ele faz com a briga. A mulher não é matando.
até o dia que ela explode. Teve um caso aqui, vocês são novinhos, não sei se você lembra. E aí eu me lembro como é que como. Que um cara ficava todo tempo na mulher. Enchendo. Batia nela, fazia violência doméstica. Até um dia ela escreveu ele dormir. Esquentou uma água. Ele estava lá. Acabou com o ouvido. É isso. Então, loucura e mulher. Muitas vezes, a gente vai ver isso depois. Mas lá na frente, quando vai trabalhar sobre transtornos mentais. Apoio em crises emocionais. Você vai dar um apoio, um suporte. Está olhando ótimo. Agora junta isso com TPM, que a mulher está irritada, aí os hormônios estão à flor da pele, né? Junta isso tudo. Não é fácil, dormir com o inimigo. Aí ele não vai fazer isso não, fica tranquilo. Jesus. Então, o nosso aconselhamento ele vai dar apoio em crises emocionais. Que apoio é esse? O suporte nas perdas, né? Nas crises emocionais, momentos de ansiedade, de tristeza, de perdas. Como essa senhora perdeu os 2 filhos, precisa de um suporte emocional. Só que o nosso aconselhamento, a gente vai ver hoje a diferença entre psicologia e aconselhamento, não substitui o atendimento psicológico, tá? É outra coisa. Gente, existe tanta coisa agora que a gente precisa, né? Eu facava Isabela, mas andando uma criança de 9 anos que matou. É o que o pastor falando agora, gente. Nós estamos vivendo os tempos da apostasia. Eu coloquei hoje de manhã um link lá no grupo da igreja de uma reflexão muito boa que o pastor ele fez por esses dias agora. Essa história do assassinato do Charlie aqui, viu? Você vai pegar lá a tradução do nome dele, do Charlie lá nos Estados Unidos. Então, ele, em relação à igreja brasileira, o posicionamento que ela tomou. Vejam isso quando vocês chegarem em casa, eu coloquei hoje de manhã. Tem 2 links, falando sobre a importância, que eu achei muito interessante, a importância dos últimos dias, como o cristão deve se manter perante esses últimos dias, e mais embaixo, um outro pastor falando qual a posição da igreja nesses últimos dias. Tá? Próximo. Aconselhamento cristão vezes psicologia. O aconselhamento cristão não é terapia psicológica, tá? Não é terapia. Eu não vou atender clinicamente, eu não vou marcar sessões de terapia, porque eles têm toda uma didática, eles estão formados para isso. Até falei que os psicólogos são importantes, assim como os médicos. Tem coisas que eles estudam para isso. O psicólogo, ele vai orientar, ele não vai dizer o que você vai fazer, mas ele vai perguntar. Tipo assim, você chega para ele, né? Vai dizer, doutor, eu estou com isso, tenho esse sentimento, eu não sei o que eu faço, talvez enfim, mas o que você pensa disso? Aí ele devolve a pergunta de você. Na verdade, no fundo, acontece que ele funciona como um espelho de nós. E ele vai dizendo, mas como é isso para você? Como é que você se sente em relação a esse determinado fato da sua vida? Aí a gente vai despertando e vai dizendo, é por isso que alguns psicanalistas, que é uma mancha tem um divã no qual você vem, porque você fica lá repetindo, tá? Repetindo. Às vezes a pessoa vai chegar. O aconselhamento, as abordagens se baseiam em princípios diferentes. A abordagem do aconselhamento é baseada. Mamãe? Mamãe? Diminui aí o som, meu filho. Tá, gente. Tem que fazer um fone de ouvido. As
o aconselhamento cristão, ela se baseia em princípios diferentes. A gente vê que se baseia na Bíblia, né? Na direção, na sabedoria pastoral, tá? E as abordagens da psicologia se baseiam em escolas. Eles estudam. É o behaviorismo, é a comportamental, cada um deles é a psicanálise, cada um deles tem um pai, né? Freud, é a psicanálise, o Jung, eu acho que comportamental. Então, cada um deles, eles se baseiam em várias abordagens. E ali a comportamental é o seguinte: eu tinha muito medo de elevador. Eu não entrava em elevador sozinho, porque eu tenho trauma de infância. E quando vai poder levar para o pediatra, ela passou por ele, como um colo, e eu fiquei no elevador, eu acho que ela ficou presa. Foi questão de segundos, ele abriu de novo a porta e eu entrei. Desde aí eu tinha medo de não poder pegar elevador sozinho. E aí eu falando com uma amiga psicóloga, ela disse assim: Joana, vamos testar uma abordagem comportamental contigo. A primeira coisa que você vai fazer é chegar na frente do elevador. Aí no outro dia tu chega e aperta o botão. No outro dia tu chega, aperta o botão e entra. Mas não aperta para subir. No outro dia tu chega, aperta, entra e aperta o que tu quer. E assim eu fui fazendo. É uma abordagem comportamental. Só vou explicar para você. É através do comportamento. Tá? O que mais? Aconselhamento cristão. Tem a Bíblia como base. A psicologia não é. Tem as escolas que ela estuda como base. Tá? A psicologia se baseia em métodos científicos. Eles estudaram para isso. A ciência foi comprovada, né, os métodos de dirigir da série. Então, nós não temos nada disso. O nosso nosso estudo é baseado na palavra de Deus, né? Os nossos estudos científicos são a palavra de Deus. E os pontos-chave do aconselhamento cristão. O nosso foco são questões espirituais e morais. Tá? A gente vai estudar o que é moral. Moral, costumes, valores, o que eu penso, o que eu acho em relação às situações da vida, tá? E questões espirituais, porque a gente sabe que por trás tem toda uma realidade espiritual, por trás das situações que nos afligem, tá? É oferecido por líderes ou membros preparados da igreja, não é qualquer pessoa que pode aconselhar, só alguém realmente se prepara, tem uma vida já madura, né? É aquela lista lá que Paulo fala, né? O homem tem que ser o marido de uma só mulher, a casa tem que estar. Porque não adianta nada, a sua vida está toda bagunçada, você cheio de problemas, se você querer aconselhar os outros, irmãos, não vai dar certo. Primeiro se conserte, para depois consertar os outros. Primeiro tira a trava do seu olho, para depois tirar a trava do outro, sim, certo? Aponta para Cristo como fonte de cura. Cristo é a fonte de cura. O Senhor conhece as nossas dores. Ele sabe o que é padecer, assim a palavra diz, porque ele foi o servo e sofredor. Então ele conhece o nosso interior, mais do que ninguém. Ele sabe onde é que está lá a ferida, onde precisa colocar o bálsamo de Gileade. Vocês nunca ouviram aquela música? É o bálsamo de Gileade, bálsamo de Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Então, o Senhor fez a ferida, a canção começa: o Senhor fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Né? Então, as questões de cura interior, nós vamos ver cura interior, o Senhor sabe de dor. E só Ele, muitas das vezes, nem a psicologia consegue. Porque a psicologia vai a nível superficial. E o Senhor entra, né? Lá no nosso íntimo, Ele vai lá e faz toda a revoluçãozinha, toda a cura. Entendeu? Só para dizer para vocês uma curiosidade: o bálsamo de Gileade é uma planta que tinha, tá? Chamada Gileade, lá em Gileade, que curava as feridas externas. É por isso que a palavra se refere como bálsamo de Gileade, tá? Aponta como Cristo como fonte de cura, e ambas podem ser complementares. Você pode tanto aconselhar aqui e como encaminhar a pessoa para um atendimento psicológico. E de preferência, irmãos, que o profissional seja cristão. De preferência, você conhecer por gentileza e envia para um profissional cristão. Mas elas podem ser complementares. Próximo.
Aí vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Então, tudo que a gente precisa está na escritura de Deus, tá? Pode passar. Quem pode aconselhar na igreja? Aí vai dizer assim, que embora todo cristão possa encorajar, o aconselhamento bíblico exige preparo. Isso aqui a gente já falou, né? Qualidades necessárias para o conselheiro. Maturidade espiritual. Ele precisa ser maduro na fé. Tá? Ele não vai se escandalizar quando chegar uma pessoa querendo falar a respeito de um pecado. Meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Maturidade. Não vai saindo falando para todo mundo da igreja que irmão confessou para você. Né? Isso é maturidade. Sabe dar bom conselho. Conhecimento bíblico. Precisa conhecer a Bíblia de cabo a rabo para poder ministrar o aconselhamento. Sabedoria para ouvir sem julgar. Nós somos muito bons para trazer isso aqui, mas isso aqui a gente não observa, né? A gente aponta para o dedo, mas não vê também que nós padecemos da mesma situação. Descrição e ética. A pessoa tem que ser discreta e ética. Não vai sair para todo mundo da igreja falando que o mundo contou em gabinete, né? E humildade para indicar ajuda especializada quando necessário. Então, até aqui eu pude lhe ajudar. Daqui em diante, eu acho que você precisa procurar um especialista. Porque a gente já tem oração, jejum, disciplina, isso e aquilo não está dando certo. Vamos pensar na possibilidade de você até partir para um médico, quem sabe, ficar uma medicação, alguma coisa assim, entendeu? Ter humildade de reconhecer, ou então você não dá conta. Olha, eu sinto muito, mas esse é o problema aí, eu não dou conta, eu acho bom a gente partilhar isso com o pastor, ou um irmão mais maduro na fé, que já atendeu o seu caso semelhante ao seu, ou maduro não, é igual ao seu, para poder nos ajudar. O que você acha? Né? Próximo. Então, essa é a qualidades. Princípios e procedimentos do aconselho bíblico. O aconselhamento bíblico é uma função natural da igreja e dever de todo cristão. Todos nós devemos aconselhar. Tá? Exemplo de dever. A demonstração é uma leve repreensão. Exortar é levantar a pessoa, né? Colocar ela para cima. Exortação. Pastor Mário Porto tem esse ministério, exortação. Consolo, consolar, edificar, amparar, corrigir, orar e perdoar. Então, esses são os nossos deveres, tá bom? O aconselhamento bíblico é cristocêntrico, ou seja, Cristo está no centro de toda situação. O Cristo é o poder, o meio e o alvo da mudança. Sem Cristo não vai haver mudança nem transformação nessa vida da pessoa. Ela precisa ter como poder, né, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós. Ele é o meio pelo qual eu vou alcançar. E ele é o alvo. Qual é o nosso alvo? É ser semelhantes a ele. Deixando as coisas para trás, como Paulo fala, e sigo para o alvo da prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Nosso alvo é ser igual a ele. E Coríntios vai dizer que, 2 Coríntios 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele nos consola para que possamos consolar os outros. Próximo. E aí nós chegamos no método básico de aconselhamento. O método básico de aconselhamento tem 3 passos. Primeiro, ouvir. Você tem que ouvir, escutar, né? A escuta empática, ativa. Considerar, você tem que considerar. Você está me falando isso, eu entendo. Mas vamos considerar ponto a ponto, né? O que está acontecendo com você. E por último, falar. Porque a gente é muito especialista em falar. Eu acho que eu tenho que aprender. Mas a gente não reflete, não para considerar, não para escutar direito, não considera, não reflete, né? E a gente é muito mestre em falar logo o que a gente acha. Então, os 3 passos é ouvir primeiro, considerar, refletir, meditar.
aquilo que a pessoa está trazendo para você e só depois falar, ou seja, só depois aconselhar. O conselheiro precisa ouvir, considerar e falar. As respostas, que respostas vêm do coração? As respostas vêm de Deus, às vezes vêm do nosso ego, que eu acho, né? Às vezes vem dos outros, das circunstâncias. Todas elas devem ser consideradas. Às vezes a nossa opinião, né? A nossa opinião tem que ser validada, né? Tem que ser escutada. Por exemplo, essa menina que me procurou, ela procurou por uma situação digamos, terrena. Eu quero captar para os meus pais, que já estão idosos. O que você acha? Eu ouvi, eu considerei e eu falei depois, eu acho que você deve fazer isso aqui, baseado nos meus conhecimentos que eu tinha. Rudes, mas poucos em relação à carne, eu não sou especialista, mas o que eu pude orientar era eu orientei. Então, às vezes a resposta vem de Deus, vem do seu ego, não no sentido de que, eu acho, não, no sentido de que eu também tenho uma opinião própria. Às vezes eu preciso, né? Preciso expressar essa opinião. Vem dos outros, às vezes você não sabe se eu vou estudar, vou perguntar para alguém que já passou isso, vou ver como é que alguém se saiu dessa situação que você está. Então, às vezes eu vou consultar outras pessoas e às vezes vem das circunstâncias. Às vezes a gente já passou por isso, né? E aí diz, olha, eu agi nesse caso, igualzinho como você está passando, assim, essa, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Então, às vezes vem das próprias circunstâncias. Porque vai ter momentos, queridos, que a pessoa não vai ter ninguém para aconselhar. Então, ela precisa ser madura na fé, né, para poder tomar decisões corretas, sábias. Né? Então, é isso. Próximo. Limites e encaminhamentos. Quando buscar ajuda externa, o conselheiro deve admitir suas limitações. Ele já falou aqui. Eu não dou conta, eu não sei como agir nesse caso, eu nunca peguei caso igual ao seu. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que essas questões de relacionamento, a gente vai ver isso lá na frente, mas assim, eu aconselho que mulheres aconselhem mulheres, senhoras aconselhem senhoras, jovens aconselhem jovens, adolescentes, né? No caso adolescente, porque não tem como, mas que um adulto mais jovem aconselhe um adolescente, que um adulto mais jovem ou mais velho aconselhe uma criança, né? E que andem junto também. Jovem anda com jovem, moça anda com moça, não anda com mulher casada. Eu não estou dizendo que você não tem uma amizade, mas assim, por que uma mulher casada vai falar com uma jovem? Né? Então, assim, tudo isso que a gente tem que considerar no nosso relacionamento. A gente precisa estar junto, né? Das pessoas que temos uma afinidade. Né? Porque a mulher casada ela vai tratar, a Bíblia fala que é tudo disso, ela vai tratar das coisas de casa, do marido, como agradar o marido, né? E a jovem solteira, ela tem outros, ela tem que cuidar das coisas do Senhor, da casa do Senhor, ela tem que viver a sua solteirice por enquanto ela está solteira, né? Então são coisas que a gente tem que ter esse relacionamento. Não estou dizendo que não deve conversar, não deve não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nesse caso aqui, de aconselhamento, de juntas e ligaduras, você precisa ter uma pessoa com o mesmo nível seu para aconselhar. Tá? Indicadores para ajuda. Estar sozinho ou no limite de suas possibilidades. Às vezes o conselheiro chega no limite da sua possibilidade. Eu já fiz tudo que eu pude. Eu não sei mais para onde eu devo fazer isso com você. Então, eu acho melhor encaminhar você para um especialista. Né? Dar o melhor, mas sem sucesso. Não espere reconhecimento. Eu disse que esse é um ministério muito espinhoso e árduo. As pessoas elas te manipulam, às vezes elas te usam, mas elas pouco reconhecem. É que nem os 10 retrógrafos. Às vezes apenas um voto para agradecer. Pouco reconhecimento. Muito trabalho, porque você investe pesado, oração, leitura da palavra, disciplinas espirituais, jejum, mas às vezes a pessoa não responde. Pelo contrário, né? Você vai dar o seu melhor, mas não objetivando, né? Com o objetivo de ter sucesso.
necessidade de ajuda médica, quando buscar ajuda externa, às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra e de um psicólogo. Tá? Então, assim, não tenha medo de encaminhar. E se você conhecer um profissional desse que é cristão, dá melhor. Próximo. Certo? Cuidados ao encaminhar alguém assim. Necessidade de revelar informações. Proteção contra o abuso ou o dano. Veja bem como é que vocês vão ter essas informações e com quem com outro profissional que você for compartilhar. Ou com o pastor, ou com o obreiro, ou com o irmão. Porque assim, para evitar o abuso, né, dessas informações ou o dano. Porque muitos irmãos vêm com coisas pesadíssimas para a gente às vezes não está nem preparado emocionalmente para receber, aí você vai contar ao outro, mas o que foi que eu recebi? Eu compartilhei no domingo passado, quem pegou outra igreja, né? Ela foi até a sua junta em ligadura, até para vocês que cada um de nós tem os CDs, a nossa junta é a nossa ligadura, e ela foi até lá e disse, olha, fiz isso, a outra confrontou ela, você precisa confessar o pecado, mas eu tenho vergonha de ir lá no pastor, eu vou junto com você. Eu vou te apoiar nessa situação. E ela foi, que ela confessou e foi disciplina. Então é isso, né? Cuidado com revelar as informações, tá? Porque senão a pessoa vai causar um dano, tu disse para fulano, quem mandou tu dizer? E sempre com a autorização da pessoa. O que você acha? Eu posso contar? Eu posso revelar para ela aquilo que você me contou? Tá? Cuidado ao encaminhar alguém. Indicar alguém que conheça a palavra e tenha conduta confiável, né? E aí é o perigo dos especialistas não serem cristãos. Porque às vezes a pessoa não tem uma conduta cristã e às vezes também nem é confiável. Assim. Tem muita gente charlatana aí, gente. Olha, tem gente que diz que é psiquiatra e às vezes tem só uma especialização em saúde mental. Agora mesmo eu peguei um caso em que uma adolescente ela foi abusada sexualmente por um psicanalista. E o cara tem um escritório bem como São Francisco. Detalhe, quase. Ele já foi pastor da Batista lá da Dominical. E foi expulso da igreja porque traiu uma mulher. Para vocês verem, isso acontece em todos os tempos. Então, muito cuidado para quem você está caminhando. Você tem que pesquisar. A gente não pesquisa, vai no médico. Para saber se o médico prega. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vejo as opiniões das estrelas lá no Google, vejo os comentários, se prestam. E você vai indo. Ele vai, esse aqui não deu certo, ele olha na minha cara, vou no outro, vou ver o que ele pode dizer. Ele te dá assim, né? Muito cuidado ao encaminhar para esse profissional. O profissional deve ser competente, se possível, cristão. Se possível, cristão. Tem os psicólogos cristãos? Tem. Posso até depois dar a lista para vocês. Tem psiquiatra, meu psiquiatra é bem bom, cristão, mas favorecido. Psiquiatra é mais difícil. Mas a gente entra na sociedade bíblica, na sociedade brasileira de psiquiatria, para vocês verem se a pessoa está postando lá. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para essa adolescente, para a mãe dela. A senhora consultou quem era? A senhora entrou lá para ver se ele está na sociedade brasileira de psicanálise? Para saber as referências dele? Não. Foi por indicação da minha tia. Que a tia gostava do pastor, mesmo ele ter cometido esse pecado na igreja dele sair, mas ela ainda confia em se confiar e contar as coisas para ele. Aí porque ele curou, né? A filha dela dedicou para a sobrinha. E aí deu o que deu. Né? Próximo. E aí chegamos agora. Que horas são deles? Para a gente não. 10h42. Hã? 10h42. 10h42, né? Até 11h30. Então vamos lá. Nós tem muita coisa. Nós somos psicologia. O que é psicologia? O que vocês acham que é psicologia? Hein? No senso comum de vocês, o que vocês acham? Será que psicólogo é só para doido? Não. Psicólogo é um profissional que estuda o quê? O comportamento, é uma ciência. A ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. O comportamento humano. Tem um livro muito bom chamado, que eu digo para vocês, do Tila Rai, Por que Agimos Como Agimos? É de um pastor de Beverly Hills, lá nos Estados Unidos. Ele fala muito
sobre psicologia e sobre temperamentos, né? A gente vai falar sobre os temperamentos também. Ele é muito bom. Então, assim, por que a gente acha? A psicologia ela vai agir, ela vai estudar esse comportamento, por que a gente age desse jeito? Sempre tem uma coisa por trás. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles não derivam do nada. Eles sempre têm algo por trás, no qual eles se apoiam, né? E os pensamentos moldam as nossas emoções e, por sua vez, moldam as nossas atitudes, as nossas ações. Tudo começa naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente e naquilo que a gente pratica. A ciência, a psicologia estuda isso. Ela investiga como as pessoas pensam, como agem e sentem. É por isso que ela diz assim, mas o que você pensa em relação a elas? Como é o seu sentimento em relação à psicologia clínica, né? Ele não te orienta, ele só vai devolver as criaturas para você. Mas qual é o seu sentimento? O que você pensa? Mas fale mais um pouco sobre esse sentimento para mim. E aí você vai respondendo. E aquilo ali vai conduzindo você a pensar e a refletir. Aí você vai dizer assim, mas irmã, acha que eu vou pagar 200, 300 reais só para o cara me escutar e dizer o que eu penso, o que eu acho que é. Mas é a técnica deles, né, que eles têm, nós não temos isso, né? E aí você precisa, e quando é cristão aí, ainda melhor, porque ele utiliza as técnicas cristãs, que está na abordagem da palavra de Deus, para te conduzir de uma forma mais perfeita. Ainda melhor. Por isso que a gente pede que o profissional seja cristão. Utiliza métodos como observação, experimentos e estudos de casos. Então, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Bom, próximo. As áreas de atuação da psicologia. Onde é que a psicologia atua, né? Na clínica, quando vocês falarem que é psicologia clínica, é aqueles que atendem, fazem terapia, faz sessões, você marca as sessões primeiro, 2, 3 dias, dependendo do seu caso, tá? É a psicologia clínica, ele atende em consultório, tá bom? O psicólogo atende em consultório. Psicologia organizacional, recursos humanos do RH. O RH, o recurso humano da empresa. Pronto. Tem um psicólogo lá, tem o Matheus? Ele vai trabalhar, ele faz análise de currículo, dinâmica de grupo, para saber como é que você se comporta trabalhando na empresa. Precisa passar pelo psicólogo. A polícia tem um psicólogo, né? O judiciário tem um psicólogo que atende seus servidores, para saber como é que ele faz a pessoa, o policial, quando chega no transtorno e pro meio da rua. Se ele está nervoso, ele vai sacar lá, vai tirar qualquer um que passar na frente dele. Se bem que eu acho os testes psicotécnicos ultimamente não assim, porque a gente tem visto policial doido aí. Ontem mesmo a gente bateu na mulher que só leite chapadinho, né? Então, a organizacional pode ser nas organizações, né, de trabalho, tá bom? Dos RHs. Psicologia da educação. A educação precisa de psicólogo. Precisa saber como é que o aluno está em casa, quais os sentimentos dele, o que ele está pensando, como vive, como sente, né? Por que ele está agindo daquele jeito, por que ele está sonolento, por que ele não presta atenção na aula, às vezes é um conflito na família. Aí o psicólogo faz todo o atendimento, tá? Neuropsicologia é a neurologia, o médico neurologista que trata das coisas do cérebro junto com a psicologia. Ele entende tanto do comportamento humano como do cérebro, das doenças cerebrais, tá? Psicologia esportiva. Precisamos de psicólogo no esporte para trabalhar as emoções dos jogadores, trabalhar a emoção dos atletas, nervosismo na hora da competição, certo? Estou dando aqui um exemplo, tá? E a psicologia forense, que é fazer os laudos, os pareceres, os relatórios psicológicos, a avaliação psicológica daquela pessoa que está pedindo a guarda para uma criança, daquela pessoa que foi abusada, daquela pessoa que está pedindo uma curatela de um idoso, para saber se ela tem emoções psicológicas ou não de verdade de um idoso, uma tutela de uma criança para ser um tutor, tá? Uma avaliação de uma violência doméstica, saber como é que a esposa está, os filhos estão. Então, a psicologia forense no presídio, para saber se a presidiária
aí, o psicólogo tem um papel fundamental para dizer se ele está apto ou não viver em sociedade. Se ele vai matar uma ninguém ou não. O psicólogo fala isso, serve para isso. Próximo. Veja quando estamos nele, tá? Chaves da psicologia. Isso aqui eu tentei colocar ontem, gente, deu maior luta, mas eu só vou falar para vocês que não está completo, mas na apostila tem. Então a psicologia tem alguns tópicos: comportamento humano, processos mentais, desenvolvimento humano, bem-estar, qualidade de vida e transtornos mentais. Comportamento humano, como as pessoas agem, como elas vivem, o que elas sentem, tá? Desenvolvimento, tá? O psicólogo trabalha muito com desenvolvimento humano. Primeira infância, segunda infância, adolescência, idade adulta, tá? Idade madura e a velhice. Comportamento humano. Processos mentais, como elas pensam, qual é o cognitivo delas, né? Cognitivo é bom, sabe? Aprende com facilidade ou não, tá? Assimila as coisas ou não, é o cognitivo, tá? Desenvolvimento humano, mudanças, as fases da vida. Começa de criança até a velhice. Cada um de nós passamos por fases. Tem a primeira infância até os 12 anos, entramos na adolescência, conflitos existenciais. Por que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Né? A gente começa a ter esses conflitos na adolescência. Conflitos, né? Quem é que vai nos ajudar? O psicólogo. Tá? Entender isso. Levar-nos a entender por que a gente está aqui. Aí temos mudança na vida adulta, começa. Alguns pediatras consideram a adolescência até os 22 anos. Não sei se vocês sabem, mas a mulher amadurece emocionalmente mais ligeiro, mais rápido do que o homem. É por isso que a gente vê muito homem hoje casado, que é um verdadeiro menino dentro de casa, que não amadureceu, está com 30 anos, mas ainda é menino, porque eles amadurecem muito depois do que a mulher amadurece mais rápido. E aí a gente precisa entender. E aí vem a idade madura, que a gente chama popularmente a idade do lobo, da loba, 50, 40, 50 anos. E aí vem a velhice. Então eu preciso entender essa mudança. Todas elas nós passamos por mudança. Os idosos entram em depressão, porque já começam a vir na vida adulta quando os filhos casam, saem de casa, tem a síndrome do ninho vazio. Aí começa a depressão aqui, né? Os filhos estão embora e agora cuidei, não tem mais que cuidar de ninguém, eu tenho que viver a minha vida. E aí? Como é que vai ser? Mudanças que a gente são ciclos que a gente precisa entender. Vocês precisam entender isso para poder atuar, porque todas essas fases nós temos crises existenciais e emocionais. Como é que eu vou a perda de uma viúva? Como é que eu vou lidar sozinha? Eu tinha meu companheiro, agora eu não tenho mais. Outra viúva, eu tinha minha companheira, já não tenho mais. Os filhos estão todos aqui, e aí? O psicólogo trata disso, tá? Só exemplificando. Bem-estar e qualidade de vida. Eu preciso ter lazer, eu preciso ter qualidade de vida, as pressões do dia a dia, do trabalho, da casa, da família. Tudo isso vem pressão em cima de mim. Eu tenho que dar conta, ganhar bem, viajar, não sei o que, manter o padrão de vida. Bem-estar e qualidade de vida. As pressões de saúde mental no trabalho. Nós estamos em pleno mês de setembro amarelo. Em que as pessoas não aguentam a pressão e acabam se suicidando. Né? Então, precisamos lidar, ter bem-estar e qualidade de vida. Vida não é só trabalho. E abro um parênteses aqui para você. Vida de cristão não é só igreja de segunda a domingo, não. Tem que ter lazer, tem que sair, tem que se divertir, tem que abrir a cabeça, porque, gente, ninguém aguenta. Essa história de ser primeiro reino de Deus e todas as coisas que você serão acrescentadas não significa que você tem que primeiro é Deus, depois é você, sua família, por último é a igreja. Preste atenção nisso. Porque a gente fica dentro da igreja, de segunda e perde a família dentro de casa. É por isso que muitos pastores estão adoecendo e estão se suicidando, porque não ficar na igreja é uma coisa, em casa é porque não consegue dar conta, gente. Não consegue, não tem lazer, não dorme direito, sabe? Não tem qualidade de vida, não tem bem-estar. Então precisa ter lazer e quem aguenta. Para isso que Deus deixou o sábado e o domingo para a gente descansar.
10h53, então vamos lá. Porque tem muita coisa. Saúde mental e saúde emocional. Uma coisa é diferente da outra. O que é saúde mental? É o bem-estar, olha, preste bem atenção nisso. Bem-estar psicológico geral. Capacidade de pensar, tomar decisões e lidar com situações desafiadoras. Então, é o bem-estar todo psicológico geral. Eu preciso estar bem comigo mesma, com os outros, né? Preciso estar bem emocionalmente. Nós estamos falando agora, nessa pós-modernidade, sobre a regulação das emoções. Eu preciso regular as minhas emoções. Eu preciso saber administrar. É por isso que você vê muita loucura aí. As pessoas se zangam, matam, odeiam, praticam certos crimes, né? No calor da emoção, porque não sabe controlar a sua, não tem saúde mental. Então é um equilíbrio, é tudo. A saúde mental é tudo. Saúde o que é? Né? Não é só ausência de doenças. A Constituição fala, a Constituição de 88 fala que saúde é promoção, qualidade de vida, não é só recuperação, é prevenção, é promoção da saúde, é recuperação também, mas é principalmente o bem-estar, a qualidade de vida. Eu preciso estar bem psicologicamente, como um todo, tá? E o que é saúde emocional? É a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as emoções como estresse, tristeza e alegria. Se eu não sei regular essas emoções ali, eu vou adoecer emocionalmente. E, consequentemente, vou adoecer mentalmente também. Vocês nunca ouviram aquele ditado, aquela palavra que diz assim, porque fulano surtou, né? Fulano surtou. Por quê? Porque eu não deu conta disso aqui, ó, de gerenciar suas emoções. A pressão é tão grande que ela acaba saindo da realidade. E às vezes não volta. Tá? Em resumo, a saúde mental é o todo e a saúde emocional é só um dos seus focos principais. Tá certo? Então, essa é a diferença entre saúde emocional e saúde mental. Próximo. Vamos ver ali o horário, tá? Pra gente não passar. Cura interior. O que é isso aqui? Nós precisamos, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala de traumas, feridas que foram abertas e que precisam ser curadas, tá bom? O que é cura interior? É um ministério também dentro da igreja e que faz parte dentro do aconselhamento também. Cura interior é um processo de curar feridas emocionais e traumas do passado. Mas irmã Joana, trauma não é só um psicólogo? Não, o conselheiro também pode tratar traumas, né? O que é trauma, gente? O que vocês acham que é um trauma? Quando a gente tem um traumatismo craniano, o que é? Crânio é a cabeça. Traumatismo é o quê? Bater essa cabeça no local e causou um trauma, causou uma lesão. O trauma para a gente é algo, emocionalmente falando, que causou uma lesão emocional. O trauma não é negador. Eu fui preso, as portas fechadas. E depois disso, até me lembrei que quando o papai foi fazer uma operação do peito aberto, eu e a mamãe ficamos presos com o meu teste. Dentro da elevador do Hospital São Pouquinhos. Por um bom período. E hoje, eu entro e olho não acreditar. Ainda estou assim, processo de cura. Eu ficava o símbolozinho da campainha, porque se acontecer alguma coisa, eu trigo o fogo, os elevadores do fogo, fico parando. Aí eu já sei onde está lá, a verdade chamou o telefone, socorro, né? Comprar. Né? E que se não tratado e bem tratado, vai levar para a vida adulta e vai refletir na vida. É o que a gente chama de estava latente e não veio para fora. Certo? É um trauma. Então, nós somos responsáveis por tratar traumas, né? Feridas emocionais e traumas do passado. A cura interior é a busca da libertação de sentimentos negativos, como mágoa, culpa e medo. A cura interior, ela também trata com a questão da libertação. Libertação dessas emoções negativas. Nós olhamos agora há pouco, o pastor orou.
medo. É normal, gente. A gente está vivendo uns dias terríveis, na qual a gente tem medo de sair de casa sem soltar, tem medo de casa levar uma bala perdida, tem medo de sair de casa e sofrer um acidente de trânsito, tem medo de sair de casa e acontecer algo de ruim. Medo. E isso aqui a gente tem que trabalhar muito bem, porque senão a gente leva esse medo para outras áreas da nossa vida. Tem medo de fazer uma cirurgia, tem medo de conversar com alguém, né? Tem medo de se abrir para alguém fulano vai pensar. Eu, de dentro da igreja, com essa questão interior a ser tratada, o que o pastor vai pensar? Medos que precisam de segurança, que precisam ser trabalhados, tá? O interior visa a restauração das emoções, da mente e lembranças para alcançar a paz interior. Certo? Próximo. Estou indo lá. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Não, né? Tá bom? Noções de temperamento. O que é isso, irmã Ju? O que é temperamento? Né? O que vocês acham que é temperamento? Porque a gente somos agentes, né? Cada um de nós tem um temperamento. Uns são mais tristes, outros são mais alegres, uns são introvertidos, outros são mais extrovertidos, certo? E nós temos 4 temperamentos básicos e que cada um de vocês deve se perguntar qual é o seu, tá? Então, são padrões de comportamento que influenciam como as pessoas pensam, sentem e agem. É um padrão de comportamento. Aí a gente pensa, bicho, fulano hoje tem que estar temperamental, chegou, nem falou comigo, nem deu bom dia. Às vezes é um padrão de comportamento que eu tenho. A minha chefa, ela é mal-humorada, até 9 horas da manhã. Ninguém fala com ela até 9 horas, que ela não tinha com a cara fechada. Depois de 9 horas da manhã, ela vai ficando bem, incrível. Ela tem um temperamento colérico, igual a mim. Dorme pouco, você veja. Aí tu já imagina, né? Se fosse nós duas fazemos para nos aguentar. Né? Mas eu não sou, a minha base não é colérica, ela é traumática. Porque geralmente duas pessoas têm de base. Tá? Isso aí eu vou passar um livro para vocês lerem. Não tem temperamentos transformados. De Gina Mai também, muito bom. Os 4 temperamentos são colérico, sanguíneo, melancólico e flemático. Quem é o colérico? A pessoa que é extrovertida, assertiva, impulsiva, dominadora e explosiva. Tá? Esse é o colérico. Se parece com você? O sanguíneo é aquela pessoa extrovertida, comunicadora e otimista. Sanguíneo, tudo para ela. Onde ela chega no ambiente. E aí, como é que tá? Tudo bem? Fala pronto. Faz todo o tempo. Tudo está bem para ele. Ele não se abate. Ele é otimista. Até os tempos. A alegria é a marca desse temperamento. Tá? Alguém se identificou? Sanguíneo. Melancólico, introspectivo. Toda para dentro. Não leva nem a cabeça, só olha para baixo. Sensível, tudo machuca ela. Perfeccionista, fazer tudo direito. Meu jeito, tem que ser tudo certinho. E triste. Melancólico já diz, melancolia. Uma pessoa triste, analisada. Odia, ou hora, nada vai dar certo. Negativa, tudo para ela é negativo. Ela é negativa. Isso não vai dar certo. Salvação, para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Tudo é crítica. Muito crítica. Né? E vem fleumático. Joaninha que é fleumática. Calma, paciente, observadora. Observe demais, gente. Como eu observo? Observe. Se é uma qualidade ou defeito, mas gente, eu observo tudo. Não passa nada desapercebido. Já briguei demais com Deus porque eu sou assim. Mas eu sou muito observadora. Como ouvinte, sou ouvinte, na toa, eu gosto de não ser atento, né?
cor da espada cortou, né? A orelha do malco lá. Quem é o sanguíneo? Quem seria o sanguíneo na Bíblia? Será que não é Pedro, não? Eu acho que vocês fizeram uma troca aí. O sanguíneo é Pedro. Né? E o colérico é quem? Paulo, gente. João Batista, com raça de vidas. Quem ensinou vocês a fugir da ira eterna? João Batista. Colérico. É a pessoa fechadona. Tudo fala sério. O sanguíneo é o Cristo. Pedro foi me dizer assim para Deus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pela tua palavra, vamos nas redes. Entendeu? Por isso que a gente tem que treinar bem, saber bem essa qualidade. Quem é o melancólico? Quem era o melancólico na Bíblia? Moisés. Senhor, eu sou pesado de boca, não sei falar. Extrovertido, qual é a pessoa que tem lugar? Lá para mim. Esse negócio de guiar o povo de Israel no deserto, isso não é função minha, não. Foge de liderança, de responsabilidade, não assume as coisas. É o melancólico. O dia, o triste, o horário, só quente. Não, meu irmão, está errado. Quem é o fleumático? Filhinhas. Filhinhas do meu pai. João. Viram como até os apóstolos, até os discípulos de Jesus. Aí vocês vão perguntar qual era o temperamento de Jesus. E aí vocês têm curiosidade de saber? Vou decepcionar. Nenhum. Porque Jesus era perfeito. Temperamento, ninguém somos nós que somos perfeitos, tá? Nenhum era perfeito. Próximo. Vamos correr que é muita coisa. E aí, declaração 11:6. Olha, você vou parar por aqui um pouquinho. A gente vai ficar assim, muito transcendental, porque tem muita coisa que a gente precisa falar e eu não vou falar correndo isso para vocês. Vocês precisam entender muito de transcendental. Porque o que mais está aparecendo hoje em dia é a transcendental e a gente precisa saber. Bom? Então vamos parar por aqui. Próximo domingo. Não deixe de esquecer de trazer os livros para você dar uma olhada. Falar disso, cadê minha Bíblia? Cadê minha capa de Bíblia? Cadê meu livro? Domingo que vem eu lhe entrego. Tá. E aí assim, cobre, preste fazer cobre.